Daí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia da gente conversar sobre todos os livros lidos de 2021, parte 2. Eu decidi trazer pro canal então todos os livros lidos aí, né, ao longo do último ano, falando um pouquinho de cada um. Claro, aquele vídeo que a gente já sabe que vai ficar super extenso, por isso mesmo eu dividi em duas partes. Só que eu acabei gravando a primeira parte desse vídeo lá no final de 2021, em dezembro. E daí veio ali minha época de férias, acabei largando mão um pouco do canal. E voltei agora, mas decidi que deveria então finalizar essa outra metade de livros que eu acabei lendo ao longo do ano e ficou meio que pra trás. E acho que a gente tem que terminar. Então vamos falar aí um pouquinho sobre o que eu li basicamente na segunda metade de 2021. Mas antes de a gente ir aos livros, não se esquece então de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho pra sempre receber aí a mensagem quando tiver vídeos novos, apesar de não ter tido tantos assim, mas eu pretendo agora ir voltando aos poucos com o canal, né, voltando a gravar. Então fique de olho. E se você se interessar por algum desses livros que eu citar, não se esquece então de comprar com o meu link da Amazon, que ajuda bastante ali no livro. Dando sequência, então, aos livros lidos no mês de maio, eu acabei pegando, então, o Nosferatu, quando eu tava naquela onda de ler os livros do Joe Hill, né, todos, acabou que faltou um, mas vamos chegar lá ainda. Esse foi um livro que eu gostei bastante, ele tem uma dinâmica muito bacana, é muito legal como você vai entrando na história. Eu gosto bastante da protagonista, porque aqui a gente tem uma protagonista que é aquela que não é toda certinha, toda mocinha, toda feita pra você gostar, ela tem suas falhas, ela tem seus tropeços na vida, muito ligado ao que ela passa, né. Mas enfim, eu acho bastante interessante a relação dela com o filho dela, né, que vai mostrar um pouco mais pra frente, e todo esse cenário fantasioso aí que o Joe Hill acabou criando. Acho muito interessante toda a temática que ele aborda aqui, todas as consequências da história, porque eu acho bem mais impactante as coisas, talvez as decisões que o Joe Hill toma ao longo da história, eu acho isso bem bacana. Mas confesso que não foi um livro que era o livro que eu esperava ser meu favorito dele, por todo mundo gostar bastante, mas acabou que não chegou lá exatamente. Eu gostei muito, mas não o suficiente para se tornar o meu favorito dele, claro, né? Já tinha passado pelo pacto, então eu estava bem impactada pela história e acho que ainda, né, permanece como meu favorito ali, junto com o próximo que eu vou falar aí pra frente. Mas, enfim, é um baita de um livro, muito bem escrito, muito bem elaborado, então vale muito a pena ler. Em seguida eu li Garotas em Chamas, que foi aí o último lançamento, né, da C.J. Tudor, que eu já adoro os livros dela, adoro a escrita fluida, super gostosa. E esse livro não foi diferente, vai trazer aqui uma protagonista, né, ali meio que é uma mãe e uma filha, que é muito legal, muito fora da caixinha que você tá esperando. Acho que aqui a C.J. Tudor traz cada vez mais sua identidade, já tinha sido assim nas outras pessoas e agora de novo em As Garotas em Chamas você vê a assinatura dela, você vê ela se distanciando cada vez mais desse estigma que eles colocam delas talvez copiar ou se inspirar demais no King, o que pra mim eu não vejo nenhum problema, então, mas enfim, Garotas em Chamas é muito bacana. É muito surpreendente, traz diversos plots ali. Claro que algumas pessoas vão decifrar, algumas pessoas vão talvez ver, mas eu geralmente leio livros assim mais pela experiência, sem muito ficar tentando descobrir o que vai acontecer, então eu sempre me surpreendo e eu achei que fez muito sentido tudo que ela traz aqui na história. E também é muito interessante porque ela constrói, nesse livro em específico, personagens mulheres muito legais, muito bem bem construídas, muito bem trabalhadas e tudo mais. Acho que realmente assim ela já desponta aí como uma das minhas autoras favoritas e já estou muito empolgada e esperando o próximo dela. Em seguida eu li um quadrinho, Blood Chronicles, né, que é escrito por um cara que mora aqui na minha cidade e tudo mais. Ele tem um bar, tem uma banda, né, que inclusive da onde vem aí o Blood, né, que chama Blood Rock Bar, o que ele tem. E também desenhado por um outro cara, e assim, é uma história super legal de vampiros. Eu não sou uma pessoa muito acostumada a ler HQs, quadrinhos, então eu tenho um pouco de dificuldade de entrar na história. Mas achei super legal, o traço do desenho é muito bacana, assim, super horripilante, e é uma história bem joinha, bem legal de acompanhar. Vale a pena, então, se você estiver procurando aí uma HQ de terror. Em seguida eu li o favoritadíssimo Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. É claro que, né, Taylor sempre conquista nossos corações. E decidi pegar esse que já estava no meu estante há um tempo, né. Acabou que agora eu tenho vários dela, mas acabei não lendo mais nenhum. Mas esse foi muito bacana, eu gosto muito dessas ideias, assim, super fantásticas, digamos assim, uma situação muito inesperada e talvez bem pouco provável de acontecer, criando uma situação ali que coloca você
revisando sua vida e pensando sobre ela, no caso da protagonista, mas faz um paralelo com a vida da gente, faz um paralelo sobre passar dessa vida adolescente sonhadora, onde você vê tudo com olhos assim brilhantes, para sua fase mais adulta, né? Ali mais ou menos entre os seus 20 e 30 anos, você é duas pessoas totalmente diferentes, né? Essa pessoa de 20 e essa pessoa de 30. E é sobre isso, é sobre amadurecimento, sobre fazer escolhas na vida que nem sempre são tão fáceis assim, né? Enfim, adorei, claro, super amorzinho, super bacana, adoro, você lê, a escrita é super gostosa, você engole o livro, então, maravilhoso. Fica aí minha super indicação. Em junho começamos então com o Intrínsecos, na verdade do mês de maio, que eu acabei deixando pra trás e decidi pegar pra ler, que foi a Nossa Parte de Noite, da Mariana Henriques, que foi uma história, assim, uma viagem muito longe do que eu esperava. Ele é um tijolão e ali ao longo das suas 500 páginas ele vai trazer diversas coisas interessantes, porque você vai pensando que vai ser uma história, tipo, uma história mais puxando pro terror bem específica, e você acaba, assim, sendo imerso num ambiente, numa cultura muito diferente, assim, e que eu não tinha conhecimento nenhuma, né? Porque se passa, então, na década de 80 da Argentina, enquanto tá passando ali por uma ditadura bem sangrenta, o pessoal tá muito restrito, e ao longo disso tem todo o teor fantástico que é colocado, que é uma viagem muito louca, mas que também traz, eu acho isso muito interessante, mesmo estando junto com a fantasia, alguns teores ali de, digamos, tortura, de coisas pesadas que aconteceram, também eram feitos por pessoas que não tinham nada a ver com essa coisa mais fantasiosa, que no caso era o governo, a polícia e tudo mais. E eu achei muito interessante a história, confesso que foi uma leitura bem difícil de fazer, ela se arrastou, se arrastou, se arrastou. Pra mim não foi algo fluido, assim, mas eu fiquei imersa na história, eu me apaixonei pelos personagens, eu adorei acompanhar a vida deles. E essa relação ali de um pai com um filho e tudo que tá acontecendo, e você às vezes não sabe o que tá acontecendo. Enfim, acho que é muito interessante, é aquele tipo de livro pra te desafiar, pra te tirar da zona de conforto, então se você procura por isso e, claro, conhecer um pouco mais dos autores latino-americanos, que pra mim é uma coisa que não acontece tanto assim, né, inclusive é algo que eu gostaria de mudar pro futuro, então fica aí minha dica. Em seguida foi a vez do King do mês, que foi o concorrente aí, uma escrita do Richard Bachman, né, que é o pseudônimo do King, e que eu estava muito animada porque eu queria saber sobre o que era a história, eu tinha ouvido falar muito bem, e claro, tinha na cabeça aquela ideia daquele filme do Schwarzenegger, né, ele correndo de colã. Mas, enfim, a história, realmente, o filme é mais inspirado na história, e a história é muito bacana, ela é super alucinante. Infelizmente não temos aí uma versão boa, né, uma versão decente desse livro, e merece muito porque ele é muito bom de ler. E, claro, é aquele tipo de livro que vai direto ao ponto, não tem... Tudo que tá nele precisa tá nele. E nenhum tempo ele te deixa entediado, nenhum tempo ele te deixa ali querendo, sei lá, largar o livro. Você tá sempre assim envolvido e querendo saber o que vai acontecer com o personagem principal, e o que acontece no final é simplesmente maravilhoso, um dos melhores finais do King de longe. Então, se você tem alguma dúvida, não tenha dúvidas. Em seguida vem então o próximo, Joe Hill, que assim é Os Mestres das Chamas, um dos meus favoritos. Eu não consigo decidir entre ele e o Pacto, porque os dois foram maravilhosos de jeitos diferentes. Aqui eu acho que tem uma grande afeição que foi criada por esse livro, justamente por eu ter lido ano passado A Dança da Morte, e aqui também vamos ter um mundo meio apocalíptico ali, em que as pessoas, na verdade, elas pegam fogo instantaneamente depois de contrair uma doença. Então é meio uma vibe ali, né, A Dança da Morte, mas em outros aspectos. E é muito legal, aqui também temos uma protagonista que em um momento ali da história ela vai descobrir que ela tá grávida, então é uma mulher muito forte e com uma determinação muito forte de salvar sua vida e salvar a vida do seu filho. Isso é muito bacana, vai trazer aquela discussão de sociedade, a sociedade se reconstruindo de novo e, né, como a gente seria tendo que começar do zero de novo, a gente veria tudo com novos olhos ou a gente faria todos os erros novamente, cometeria, né? Então, acho maravilhoso essas discussões e também outro livro muito bom, tudo muito bom de acompanhar. Teve um pedacinho que eu tive um pouco de dificuldade, fiquei um pouco entediada, mas no geral foi maravilhoso. Em seguida, outro favoritadíssimo, maravilhoso, entrou pro hall da fama aqui de preferidos, Ana Karenina, do Tolstói, que foi aquela escalada, né, aquele Monte Everest. Na verdade ele não é tão grande assim, ele tem umas 800 páginas,
Mas nessa edição que eu tenho da Companhia das Letras, então é uma letra bem pequenininha, então é assim uma escalada grande. Mas é muito gostoso de ler, o Tolstói tem uma escrita muito maravilhosa e o cara que fez a tradução também muito bacana, né? Acho que ele consegue transmitir tudo isso. E a Ana Karenina é sobre você acompanhar os personagens, sobre você entender eles, você, claro, ser transportado para uma época totalmente diferente, num lugar totalmente diferente, que as regras que a gente tem hoje de sociedade não se aplicam, mas é sempre aquele paralelo muito interessante de criar, né? De pensar o que não mudou, o que ainda é a mesma coisa e como as pessoas lidam com tudo isso. E, enfim, acho muito interessante. Ele consegue prender a gente em momentos assim que não tá acontecendo nada, com coisas que você não tem nem um pouco interesse de estar lendo, mas ainda assim é muito legal. O Tolstói já tinha me ganhado em outras 3 novelas que eu tinha lido dele, e agora sim bateu um martelo. E quero tentar ver se em 2022 eu consigo encaixar mais um livro dele aí, que já tenho aqui mais alguns na fila. Em julho veio então mais um livro aí do Joe Hill, fechando na verdade o último que eu li dele, que foi Tempo Estranho, que é um livro que traz aí 4 novelas mais longas, né? Não são contos, acho que são caracterizados como novelas, enfim. Que foi um livro assim, que eu não tava tão na vibe de ler essas novelas mais longas. Eu tenho um pouco de dificuldade de ler livros de contos. Inclusive, eu acho que foi o que me segurou pra pegar o último do Joe Hill, que é Carrossel Sombrio, que eu ainda não li. Porque às vezes eu tô na vibe, e às vezes vai os contos, e às vezes eu não tô, e meio que, sei lá. Apesar de que esse eu acho que nem é o caso, porque você entra bastante na história, já que cada história vai ter ali mais de 100 páginas, então dá tempo de você se apegar com os personagens. Mas enfim, voltando, eu gostei bastante das 4 novelas, teve 2 que eu gostei menos, teve uma que eu não gostei quase nada, eu acho que eu não tava muito na vibe mesmo, que tem uma pegada mais ficção científica, mas teve 2 contos aqui que são muito bons, os dois, um tendendo também mais pra ficção científica, o outro falando de um terror mais terreno, que é o caso das armas, né, a disponibilidade de armas nos Estados Unidos. Esse conto específico é maravilhoso, acho que chama Carregado, já não lembro mais de cabeça, mas vale muito a pena. Joe Hill como um escritor aí de novelas também se sai muito bem, assim como contos, assim como romance, que eu já sou super fã de carteirinha. Mas, claro, é aquele tipo de livro que realmente você não vê o pessoal falando muito, porque eu acho que não chama tanta atenção assim escrever um livro de novelas. Enfim, mas vale a pena, acho que, enfim, vai trazer aí reflexões sobre a vida da gente e é bacana. Vem então em seguida o King do mês com O Pistoleiro, o primeiro livro da série da Torre Negra, que é aquela fumaça normal, né, que todo mundo já fala pra você esperar. Eu fui com expectativas bem mais baixas, porque, tipo, muito lá embaixo, porque todo mundo fala que é uma desgraça de ruim, mas eu não achei tão ruim, achei... Ele é bem escrito, né, ele é bem construído, tem aquela vibe de começo de série, tudo muito... não sei o que tá acontecendo, tudo muito suspeito, você não entende direito. E eu acho isso legal, eu acho isso válido. Claro que eu acho que ele passa um pouco do limite, né? A ponto, assim, de você chegar algumas horas e você só tá cansado de ler. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal pra levantar muitas teorias e saber o que vem aí pela frente. Basicamente, eu acho, não sei, não li ainda, mas eu acho que dá quase pra considerar como um prequel, assim, né? Só pra dar aquela introduzida no mundo e a partir do segundo, é o que todo mundo diz, vai realmente engatar, então estou animada. Veio então no outro mês de agosto, uma leitura aí da Jane Austen, A Abadia de Northanger, que é um livro, acho que o menor livro dela, se eu não me engano, em número de páginas, pelo menos nas edições que eu tenho aqui, ele é o menor. E é uma leiturazinha muito ruim, muito sem sal, não gostei da história, não gostei da protagonista, não comprei a ideia, eu acho que tudo que acontece de forma meio estabanada, é tudo muito rápida. Assim, geralmente os livros da Jane Austen, apesar de ela tratar de diversas coisas sobre a sociedade, sobre os personagens e não necessariamente sobre o romance, geralmente ela constrói uma história em que você torce pelo romance, que você tá ali pela mocinha e pelo mocinho ficarem juntos. E nesse caso comigo não funcionou, não fechou caixa, eu não tava me importando. E foi assim, bem decepcionante, ainda bem que é um livro um pouco mais lento, um pouco menor, e que passou relativamente rápido. Enfim, de todos os meus Jane Austen, esse é o meu menos favorito. Em seguida veio uma surpresa muito boa do Intrínsecos, que veio Susan Não Quer Saber do Amor, que foi uma história muito legal pra mim. Eu adoro protagonistas, eu vivo repetindo isso aqui no canal, que eu adoro protagonistas que não se encaixam nos padrões de mocinha. Eu acho que a Susan é exatamente isso, ela é uma pessoa muito chata, muito cheia de regras e muito
crica, né? Eu não sei se todo mundo conhece a palavra crica, mas eu acho que é tudo que reúne a Susa, dá pra falar com essa palavra. Mas é muito interessante porque você vai conhecendo a personagem, você vai entendendo o porquê dela ser assim aos poucos e, enfim, é muito interessante você fazer aí um trabalho de empatia pra entender. Claro, ela reagiu desse jeito às coisas que ela passou, será que eu reagiria também? Mas nem faz sentido, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Enfim, e também ela, outra coisa que me agrada bastante é que ela tem ali 40 anos, ela vai acabar descobrindo uma gravidez e é tudo mais difícil, ela é uma mulher solteira, grávida, nos seus 40 anos, então é muito legal, eu adorei essa história, foi maravilhosa. Eu sei que tem muita gente que não gosta porque detesta ela, mas eu acho que você olhar assim, além da superfície do personagem, mais pra dentro, você aprende bastante coisa. Em seguida eu li mais um King aí, um dos queridinhos da galera, né? O famoso Quatro Estações, também um livro de novelas, né? Que vai trazer 4, que na verdade chama de contos, mas são contos bem longos, quase novelas, né? E, enfim, ele é muito bom, ele é muito gostoso de ler, ele traz contos muito interessantes. Confesso que eu tive um pouco de dificuldade de novo, porque engatar nos contos é um pouco mais difícil pra mim. Mas, no geral, assim, tive um pouco de dificuldade com o segundo conto, que ele é um pouco mais assim. Mas acho que vale muito a pena, vai trazer aqui, né, o conto que inspirou o Conta Comigo, O Sonho de Liberdade, que é maravilhoso. Então, eu acho que o que não deu aquele super tã pra eu ler esse livro foi porque eu já tinha assistido o filme, então eu sabia da história, lembrava da história, então não tive muito impacto. O segundo ele é um pouco mais lento, acho que ele podia ter metade do tamanho. O terceiro é muito bom e o quarto é muito bom. Mas assim, não foi aquele meu super favorito de livro, talvez porque eu já esperasse, aí provavelmente O Sonho de Liberdade ganha muita gente e eu já sabia da história. Mas ainda assim, muito bem escrito, King, padrão, maravilhoso. Daí foi a vez da Jane Austen, de novo, com Persuasão, o último livro que a gente leu, então, da nosso grupinho aí da Jane Austen, e foi uma surpresa muito boa. Persuasão é um romance bem mais maduro da Jane Austen, muito interessante, assim, porque vai trazer, inclusive, uma protagonista mais madura. A gente geralmente vê as mocinhas ali da Jane Austen com seus 16, 17 anos, enfim, acho que é a idade que a galera casava. E essa aqui não, ela já vai ter seus 28, 29 anos, o que inclusive é discutido, né, no livro, sobre ela já ter passado dessa fase de casamento. Provavelmente ela vai, então, ser uma solteirona, né? E é muito legal as discussões sobre recomeços, sobre a vida, às vezes, separar as pessoas por elas estarem em fases diferentes, enfim, não poderem ficar juntos por N motivos. E é sobre uma segunda chance no amor, enfim, na vida. E sobre pensar mais em você do que nos outros, às vezes. Então é bem legal, bem bacana, gostei bastante e acabou se tornando aí quase no meu top 3 aí da Jane Austen. Depois eu li do também Intrínsecos Hamnet, que foi um maravilhoso do Intrínsecos, acho que um dos aí super destaques do ano de 2021, que é uma história super sensível, vai falar sobre o luto, né? Vai trazer pano de fundo da família do Shakespeare, mas ele não é o foco da história, é mais a família dele, a mulher, os filhos. E é um romance muito tocante, assim, do começo ao fim. Ele te prende na escrita, é muito gostoso de acompanhar a história, mesmo sendo em diversos pontos muito triste. Vai falar sobre uma mulher muito diferente ali do padrão da época, uma mulher livre, com suas crenças e com suas vontades, e também com a sua dedicação à família dela, abrindo mão, então, do marido, no caso Shakespeare, para ele ir lá, seguir o caminho dele, seguir o sonho dele, e ela acabar ficando, basicamente, criando essa família sozinha. Então, é muito bacana, é muito gostoso, eu acho que, apesar da tristeza e, tipo, do impacto que esse livro dá, ainda vale muito a pena acompanhar ele inteiro. Trocando de mês, então, eu li A Outra Garota Negra, que também veio no Intrínsecos e que foi uma decepção, assim, relativamente muito grande. Eu esperava muito dessa história, ela tem uma temática, ela tem um plot muito bacana, eu achei que ia ser, assim, sucesso, um favorito, mas apesar de ela falar de assuntos muito importantes, apesar de ela fazer a gente refletir sobre muita coisa, eu não gostei de como a trama foi desenvolvida, eu não gostei da protagonista. O final, então, é terrível. O plot da história, pra mim, não fez sentido nenhum. E eu fiquei muito triste, porque eu queria gostar, eu tava tentando gostar, e fui arrastando a leitura, porque não tava funcionando pra mim. Enfim, sei que tem muita gente que gosta,
Como tem muita gente que não gostou, não entendeu nada, eu fui uma das que não gostei, então acontece. Na sequência eu li então Forward, que também veio pela Intrínsecos, que vai trazer um compilado, se eu não me engano, de 6 autores, eu acho, de ficção científica, então contos ali, contos um pouco maiores. Eu acho que são 6, não tenho certeza, mas acho que é isso, já me esqueci. Foi uma leitura bem bacana, eu não lia, na verdade comecei o ano lendo até um pouco mais agora, mas não era tão assim leitora de ficção científica, então foi bastante interessante, vai trazer diversas coisas da ficção mais absurda pra ficção um pouco mais terrena. E eu acho que ficção científica é um gênero pra mim que ela me incomoda um pouco mais do que eu gosto, porque eu acho que é justamente esses paralelos com o mundo da gente, essas possíveis futuros que a gente pode ter, e eu acho que sempre traz aí uma reflexão que me deixa meio na bad às vezes. Mas eu gostei muito, achei vários contos legais, teve alguns aqui que realmente não rolou, mas me fez aí ter vontade de ler outros autores, como é o caso da N.K. Jemisin, acho que é assim que escreve que fala o nome dela, o Andy Weir também, gostei do conto dele, então eu acho que vai trazer aí, abriu portas para eu conhecer outras obras de ficção e eu acho que isso vai ser bem bacana. Em seguida eu li, na verdade eu terminei de ler porque foi uma leitura que durou aí quase 3 meses, que foi o Conde de Monte Cristo, maravilhoso, foi uma leitura coletiva que eu organizei junto com o Rodrigão e foi muito, muito, muito bacana. Inclusive tem aqui no canal uma live de discussão que a gente fez do Conde de Monte Cristo e foi bem bacana, bem legal. E é uma história maravilhosa, assim, é sobre uma jornada muito grande de vingança e quando você lê o plot da história, ele é muito pequeno perto do que vai acontecer. E eu assisti apenas uma adaptação, mas ela também é muito pequena perto da grandiosidade da história do livro. Então é claro, é aquele Everestinho pra você escalar, porque né, 1.200, 1.300 páginas. Mas ele vale muito a pena, ele tem um ritmo muito gostoso. Apesar de ser bem antigo, isso não é uma barreira da leitura, então eu acho que o Dumas consegue te prender muito bem na história. Claro, tem algumas partes ali que você até pensa assim, fanfarrice demais, ou tá enchendo linguiça demais, mas o que faz super sentido no modelo que foi escrito, como era escrito pra época que foi escrito. Então, nossa, vale demais a pena. Esse daqui é um dos clássicos grandões que eu acho que é mais acessíveis que eu já li, então, nossa, vale a pena demais. Em seguida eu li o maravilhoso King do ano, do mês, Christine, que é né, o carro assassino, que eu achava que ia ser uma fanfarrice sem noção total, porque fazia muito tempo né, que eu sabia que existia o filme, então eu achava que ia ser uma tosqueira, né, um carro que tem vida. Mas é muito, muito, muito bom. Assim, vai trazer um protagonista, adoro os protagonistas aqui, que é um menino, assim, super à margem da sociedade, aquele menino que é magricela, tem espinhas, todo mundo zoa ele. Ele, incrivelmente, é amigo de um dos caras populares da escola, e acho que até isso é pior pra ele do que tudo. E ele vai agarrar, assim, nesse carro que ele decide comprar, uma paixão, e a chance dele de ter algo que é dele, que é maneiro, que é bacana, sabe? Depois de todos esses anos de bullying, de ser deixado de lado. Então é muito legal essa conexão que ele tem com o carro e tudo que vai vir disso, da história da Christine, a gente vai descobrir por que ela é desse jeito muito louco. E, vale muito a pena. Eu acho que todo o estigma de bobeira que você pensa lendo o título se compensa na leitura. Então vai sem medo, que foi um dos meus kings favoritos do ano. Li também A Mulher na Janela, tava a fim de pegar um thriller, uma coisa mais rápida, mais emocionante. E como eu tinha bastante tempo na minha estante, falei, quer saber, vou pegar. E foi uma leitura muito boa, eu gostei muito do livro, eu acho que ele é muito inteligente, a forma como ele é construído. Claro, eu sei que ele se baseia fortemente em outras obras, principalmente obras do cinema, né, como é o caso, eu acho que da Janela Indiscreta e outros filmes, eu não vou saber citar aqui porque eu não assisti. E sei que é uma fórmula que foi reinventada, digamos assim, mas isso pra mim não tira o mérito do autor, porque ele é muito bem feito, como é fechada as lacunas da história, como vai ligando os pontos. É muito legal você ler do ponto de vista de uma personagem que tá narrando a história, mas ela não é confiável, então você não sabe até que ponto ela tá falando a verdade, até que ponto ela tá alucinando. Ainda mais nesse caso, né, que é uma personagem que tem agorafobia, não sai de casa, toma muito remédio misturado com bebida. Então acho que vale muito a pena. Eu assisti o filme depois também e assim, o filme é bem mediano perto do... Não é um filme ruim, já vi filmes piores,
mas eu acho que perto do que o livro traz, ele peca muito porque ele deixa tudo muito evidente, dá tudo muito de bandeja, enquanto o livro constrói uma atmosfera bem mais, assim, instigante, né, pra gente descobrir. Mas enfim, fica aí minha indicação, acho que é aquele thriller chuchuzinho. Estava a fim de ler um clássico e olhei aqui pra minha estante os clássicos aí de distopias, ficção científica que tinha aqui na minha estante. Decidi pegar então um que eu queria ler há muito tempo, que é o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, que é um autor que eu tenho muito hype de ler as coisas dele, acho que porque o King fala muito dele nas obras, quando ele cita, né, as obras do Ray Bradbury. E foi uma leitura assim que com certeza foi totalmente fora de hora do meu time para ler esse tipo de história. Ele foi bem difícil e, como eu falei já, né, eu tenho problema com ficção científica justamente por essas reflexões, esse mundo tão pessimista, tão errado, que eu acho importante a gente pensar sobre o assunto, porque é muito fácil caminhar para um cenário daquele, mas, eu não sei se eu tava na época de, tipo, sabe, ficar reflexiva na vida, estava querendo algo mais leve, mais feliz. E daí foi um pouco difícil, eu fiquei muito, tipo, cansada da leitura, aqueles personagens, né, super detestáveis. Mas enfim, é uma história muito bem feita, muito bem construída e é muito fácil, acho que justamente a minha sensação, é muito fácil você se colocar naquele lugar ou se viver aquela realidade terrível, horrível. E eu não sei, eu basicamente parece que eu assistia na minha cabeça um livro em preto e branco que me deixava mais angustiada. Enfim, mas isso é super mérito do escritor, né, de conseguir colocar a gente tantos anos depois ainda pensando sobre isso, e me acendeu a vontade de ler outros livros dele, agora sim um pouco mais voltados para ficção científica, sem tanta tristeza, talvez, não sei, né, não li ainda, mas eu acho que a minha experiência foi um pouco diferente da que eu esperava. Cara, né, a gente coloca o hype, daí a gente fantasia o que vai acontecer, mas enfim, foi isso. Em seguida eu li A Vida Secreta dos Escritores, que foi um livro que eu peguei meio de cara, assim, porque eu queria pegar uma leitura rápida e eu acho que eu tinha passado por um vídeo do Geek Freak falando sobre esse livro ser muito bom. E acabei pegando, eu tinha assinado a tag por um tempo, ano retrasado, e ficou alguns livros pra trás. Falei, vou pegar esse aqui porque era um livro de 200 páginas, super rapidinho. E realmente foi muito rápido de ler, só que eu estava lendo vários livros ao mesmo tempo, o que acho que nesse momento me atrapalhou um pouco. Mas eu fiquei super, assim, instigada pela história, é uma história muito rapidinha, vai falar de um autor aí que ele fez muito sucesso e criou um fandom muito grande ali por uns 3, 4 livros que ele escreveu e do nada ele desapareceu. Então vai ter essa aura maravilhosa, né, em volta de escritores e livros, mas também vai trazer um mistério, porque ele vive numa ilha específica e uma pessoa vai ser encontrada morta e talvez as coisas tenham tudo meio que ligação, você vai descobrir lendo. E achei muito interessante, bem gostoso de ler e bem fluido, então fica aí minha indicação. Em seguida ali, da nossa querida rainha Tabitha King, O Pequenas Realidades, que era um livro que tinha aqui na nossa estante fazia bastante tempo e eu tava com vontade de ler, mas foi uma queda que foi triste. A história, ela assim, o plot dela é muito interessante, as coisas que acontecem, o desenvolvimento por trás ali da problemática do livro, elas são muito interessantes e muito legais, mas não são bem desenvolvidas. Eu acho que o que peca muito aqui é que os personagens são muito fanfarrões, assim, muito chatos, pelo menos eu achei, né? Eu não me apeguei a nenhum personagem, não me importava exatamente com tudo o que estava acontecendo, sabe? Sabe quando você pensa assim, nossa, você lê o plot, tem toda a chance de dar certo, só que não dá. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu, não é exatamente que a leitura dela a escrita da Tabitha é travada ou ruim, mas não funcionou, então, sei lá. Quem sabe um dia, né, se decidirem trazer mais obras aí dela pro Brasil, porque eu acho que só tem essa traduzida, vamos ver se damos uma segunda chance. Veio então o King de outubro, que foi O Cemitério, super bizarrado, né, que é uma das leituras aí do King que tem o teor de terror, mas ele se afasta bastante por critérios muito errados da vida, assim, que ele vai trazer nesse livro. É muito bem escrito, ele te prende muito na história, você meio que fica feliz, você meio que fica angustiado e você fica muito triste junto com os personagens. Eu acho que foi uma das experiências assim, mais dolorosas de leitura de livro. E eu não vou entrar muito no mérito para não dar spoilers, mas nem é algo que aconteceu na minha vida,
mas que, nossa, arrasta a gente, assim, naquele sofrimento, enfim. E o final eu gostei muito, acho muito legal, não entendo muito, até agora, até onde eu fui na história, eu não entendo toda essa maldade com os finais do King, porque até agora eu não vi nenhum, assim, super bizarro. E eu gostei muito do final do Cemitério. Então, as adaptações também são bem legais, fica aí a dica pra vocês assistirem. E, enfim, pesadão, mas vale a pena. Depois dessa sofrência sem fim, aí do cemitério, decidi então pegar um livro um pouco mais leve, que foi O Teto para Dois, da Beth O'Leary, que tava aqui na minha estante fazia, ó, muito tempo. E eu tinha vontade de ler, mas, sei lá, nunca tinha encaixado. Falei, não, agora não vai passar. Eu já tinha lido A Troca dela e tinha gostado bastante. E Teto para Dois é aquele, nossa, aquela leitura chuchuzinha, né? Você se empolga com os personagens, você se empolga com a situação que eles estão vivendo, com a troca de bilhetinhos é muito legal. E eu gosto muito desses livros que, mesmo que sejam mais um foco ali mais direto no romance, nos personagens, eu acho muito legal olhar pro background, que vai falar um pouco, né, sobre ali a violência doméstica, sobre a perseguição, e eu acho que essas discussões são bem importantes de ser tomadas. Mesmo que não seja uma discussão tão a fundo assim, eu ainda acho que é interessante você citar que pessoas passam por isso e que às vezes a protagonista, a mocinha de um livro super fofinho, passou por coisas bem pesadas na vida. Então, acho muito legal isso que as escritoras fazem de romances, né? E acabam, mesmo que seja ali só pra falar, ó, existe isso, existe aquilo, tá ali, entendeu? Então, acho que isso que foi uma das coisas que eu mais gostei de Teto para Dois. E, muita fofura, então vale a pena. Em seguida eu li um livro aí que foi a convite do autor, o Léo, que foi Descontrole Interno, que é um conto, basicamente, que vai trazer ali uma temática bem problemática né, de escolas, sobre os professores que são assim, saturados, muita coisa, pouco incentivo, pouco salário. E a gente tem aqui um professor que acabou perdendo a esposa de uma forma super violenta e ele tá super revoltado com a vida. E às vezes, né, as coisas saem do controle e a gente toma os pés pelas mãos, né? E é o que vai acontecer aqui, enfim. Vale super a pena, é super legal, traz diversas referências aí ao mundo pop, sei lá, ao mundo pop brasileiro também, o que é super legal. Em seguida eu li A Hora do Lobisomem, que foi a nossa leitura de novembro, que é um livro bem curtinho, basicamente um conto também ali, quase um conto, uma novela, mas que ganha a gente de longe pela edição que foi feita da Biblioteca Stephen King, ali, que traz diversas ilustrações dos capítulos, que é bem bacana, eu acho que dá uma aura bem mais terror pro conto, né? Porque, assim, o texto em si, ele não é tão, assim, gráfico, tão absurdo. Já as ilustrações são muito maneiras, assim, e dão um toque bem legal pra história. É uma história bem genérica pra mim, foi, pelo menos de lobisomem, não tem nenhum desenvolvimento, até porque ela é muito curta, mas traz um protagonista aí, um menino que tá numa cadeira de rodas, então é um protagonista bem improvável de histórias, e eu gostei bastante disso, acho que é sempre legal trazer a representatividade, ele é um menino super esperto. Mas assim, falta muito de construção, falta você se importar com quem é o lobisomem, porque você não conheceu essas pessoas, você não conheceu essa cidade. Me faltou muito, né, até falei lá na resenha, que me faltou muito a aura de Salem, que você conhece as pessoas, e daí quando as coisas vão acontecendo, você vai se importando mais. Mas tudo bem, né? Quem quis escrever ali um continho, a gente não pode fazer nada. Mas com certeza, se for comprar, compre pelas ilustrações, porque maravilhosas. Quase fechando então o meu ano, eu peguei pra ler o Kindred, da Octavia Butler, que, nossa, maravilhoso. Foi aí, se vocês viram os favoritos do ano, foi o meu favorito do ano. O tipo de livro, assim, avassalador, que você lê, você fica chateado, você fica na bad, você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque o mundo é assim. Vai falar sobre a escravidão, mas um ponto de vista aí bem difícil, né? Não difícil, né? Difícil era para as pessoas que estavam lá. Mas bem assim, eu acho que faz a gente se aproximar mais, porque é uma mulher que vive na década de 70, 80, quando foi escrito, e ela volta, né, pro sul dos Estados Unidos durante a época escravocrata. Então, ela tendo que entender tudo que essas pessoas passavam, ela sendo uma pessoa livre, uma mulher livre, é muito pesado, é muito errado você viver aquele dia a dia com ela, você acreditar num futuro melhor junto com ela e se frustrar, e se frustrar, e se frustrar. É muito bom, eu me apaixonei pela escrita da Octavia Butler e esse ano aí vou querer ler mais pelo menos aí uma saguinha dela.
Em seguida eu li No Coração da Floresta, que foi um livro aí que eu tinha na minha estante há muito tempo, que eu tinha comprado numa lojinha de R$10, e que foi um livro muito surpreendente. Vai trazer aqui duas meninas, né, uma adolescente e uma criança mesmo, que elas viviam no meio da floresta, meio que abandonadas pela mãe delas, e elas vão ser resgatadas então e reintroduzidas à sociedade. No caso da mais velha, reintroduzida, porque ela viveu um tempo, mas ela acabou indo para essa floresta. A pequena nunca viu então a sociedade. E é muito doloroso e muito, ao mesmo tempo, muito gostoso de acompanhar essas meninas tendo uma segunda chance na vida, tendo possibilidade de se sentir acolhidas, de se sentirem amadas. E mesmo pensando, né, já é difícil para qualquer pessoa, para qualquer adolescente, criança, se integrar na sociedade devido ao bullying, devido à diferença das pessoas mesmo, que não são tão aceitas assim. Imagina você não tendo nenhum padrão, nenhum norte disso e ter que começar do zero no meio do caminho. Então é muito lindo, mas é muito triste, mas é muito lindo. Então, vale muito a pena, aquece o coração. Em seguida lemos também o maravilhoso Espiãs do Dia D, do Ken Follett, numa leitura coletiva que foi muito bacana. Eu queria muito ler Ken Follett há muito tempo, mas nunca tinha escolhido por onde começar. Ele é famoso pelos seus tijolões. Mas decidi começar por esse, que é um livro único e um pouco menor. E é muito, muito boa, a escrita dele é muito bacana. Vai se tratar aqui, né, do episódio específico, fictício, né, mas um episódio específico ali durante a guerra, em que um grupo de mulheres tem que explodir uma central telefônica para impossibilitar a comunicação, né, dos alemães e conseguirem, enfim, né, os aliados conseguirem entrar no país de forma mais fácil, é claro. E é muito legal, as protagonistas são muito bacanas, as mulheres muito bem construídas, uma representatividade absurda, numa época que não se tinha, né, então o autor tem todo esse cuidado e eu gostei bastante disso. Enfim, maravilhoso, me apaixonei pela escrita dele. Até o começo foi um pouco mais lento, justamente para você conhecer essas mulheres, né, você conhecer todos os personagens. O final é, tipo, alucinante, assim, tiro e porrada de bomba pra tudo que é lado e muito bom, muito gostoso mesmo. Já estou muito, muito animada pra pegar outras coisas do Ken Follett. Li em seguida um que foi um tombinho, que eu esperava que ia ser muito bom e acabei não gostando, que foi o Talentoso Ripley. Fiquei bem preocupada porque eu tenho aqui em Águas Profundas, que é um que o pessoal não fala que não gosta tanto assim. Falei, então vou pegar o Talentoso Ripley, que o pessoal gosta mais, e eu não gostei. Então eu estou um pouco preocupada da minha trajetória aí com a Patricia Highsmith. Mas enfim, ele tem aquela ideia de o cara que tá aplicando golpes ali, e eu achei que ele fosse pra um lado super mais prenda-me se for capaz, alucinante, legal, o cara... O protagonista super carismático, aquele tipo que você sabe que tá fazendo coisas erradas, mas você torce pra ele. E aqui não, totalmente o contrário. O personagem protagonista é sem sal, chato, tudo que acontece é muito devagar, tudo... parece assim, que a autora quer criar grandes eventos assim que você fique uau, mas você só não tá se importando com os personagens, daí isso não surte o efeito necessário. Claro, tem alguns plot twists super legais, que dá uma virada, você espera que uma coisa vai acontecer, acontece outra, mas ao mesmo tempo é tanta fanfarrice, assim, é tanta facilitação de roteiro para as coisas darem certo, que minha criança perdeu bastante, sabe? Apesar de realmente se passar, acho que na década de 60, pelo menos o livro acho que foi escrito por aí, eu não lembro exatamente, 50, 60. Claro, não tinha celular, não tinha internet, as coisas eram um pouco mais fáceis de você se safar por aí. Mas, mesmo assim, é demais às vezes, sabe? Daí isso me tirou um pouco da imersão do livro e não adianta, não gostei. E por último, mas não menos importante, para fechar o nosso ano de 2021, eu li o Entre o Céu e a Terra, que foi um livro que eu tinha também, outro de uma lojinha de R$10, que é a história de uma aviadora muito famosa. Ela quebrou o recorde de cruzar o Atlântico num avião super cagado, numa época que nem sei como é que os aviões voavam. E realmente é muito legal, ela era uma mulher muito, muito à frente do seu tempo, não só nisso, na ponto de vista de ser super massa, né, assim, desse ponto, gostar muito de voar, mas ela era uma mulher muito livre, ela não entendia por que ela tinha que estar casada com alguém para ter um lugar na sociedade, por que ela não podia só fazer o que ela queria. Ela era apaixonada por cavalos, né, adorava ali, né, treinar cavalos de corrida, e nessa época mulheres não faziam essas coisas. E, enfim, é muito bacana. Ela mora bastante tempo ali no Quênia, né, que era uma colônia britânica na época. Ela mora com os pais dela desde pequena, então toda essa aura ali, né, da África, muito legal, muito gostosa.
E, enfim, é um livro muito bom. Ele tem um teor... Ele é baseado na vida de uma mulher de verdade, né? Mas ele tem um teor um pouco mais biográfico e, claro, tem algo de fantasia, né? Colocado elementos ali em cima. Mas, enfim, acho muito bacana acompanhar, assim, essas histórias de mulheres livres que quebraram barreiras e... dane-se. Então, galera, esses foram os livros que eu acabei lendo em 2021. Na verdade, eu li esses livros que eu citei até o final de novembro, daí eu decidi passar a régua pra fechar o meu ano, né? Pra fechar ali, pra poder fazer os vídeos pra vocês em dezembro. E acabou que meu dezembro foi um flop total de leituras. Eu só li o Talismã e acabei terminando no comecinho ainda de janeiro. Então, meu ano basicamente se resumiu a isso mesmo. Mas foram leituras muito boas, vários favoritos na vida, alguns nem tanto. Mas acho que realmente, né, livros é pra isso, pra gente ter às vezes experiências boas, às vezes experiências ruins. Enfim, tá tudo certo. Deixa aqui embaixo se você já leu algum deles, se você ficou interessado em ler. E a gente se vê então por aí.